Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Quando o terreiro produz sofrimento. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Muito bem, antes de nós começarmos, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link de todas as minhas redes sociais e também do meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema intrigante, de certa forma polêmico, mas um tema que precisa ser tratado. Afinal, às vezes, o terreiro se transforma, sim, numa estrutura que produz sofrimento. E nós precisamos falar sobre isso. Bom, é muito comum no universo da Umbanda que a pessoa iniciante chegue até o terreiro e se encante com ele. Se encante com tudo o que ela vai descobrindo ali dentro, se encante com a espiritualidade, se encante com a mediunidade, se encante com toda a cultura do terreiro e muitas vezes essa pessoa pensa, eu encontrei o meu pedacinho de céu na terra, encontrei o lugar que eu sempre procurei. A partir de agora eu estou completamente satisfeito, estou feliz e tudo muito bem. Só que, ao lado de tudo isso, a gente não pode esquecer que o terreiro é formado por pessoas. E as pessoas são muito diferentes. As pessoas têm os mais variados graus de evolução, as mais diversas tendências. E não raro, nós vamos encontrar companheiros dentro do terreiro com comportamentos muito difíceis, condutas, ideias, pensamentos que podem gerar muito atrito. E aí começa um processo interessante. Aquela empolgação inicial que fez o indivíduo crer que ele estava num local privilegiado começa a ir por terra, porque os problemas começam a ficar muito evidentes. Então, quando eu digo o terreiro produzindo sofrimento, eu não estou falando da espiritualidade, eu não estou falando da religiosidade, eu não estou falando sequer da doutrina religiosa da casa. Eu estou me referindo ao comportamento das pessoas, sejam quem for. Isso pode acontecer com o dirigente ou a partir do dirigente, pode acontecer com os médiuns, pode acontecer com os cambones. Às vezes, as pessoas se perdem, deixam subir a cabeça, transtornam o coração. E aquele local que antes era um local de paz e alegria passa a ser um tormento. Já conversei com muitas pessoas que dizem assim, nossa, eu ia tão empolgado com o terreiro, eu ia tão feliz, mas agora eu não vou mais, porque o terreiro virou um local de intriga, um local de fofoca, um local de críticas, de apontamentos, de julgamentos, e eu não estou me sentindo mais bem-vindo àquela casa. Repito, isso não tem a ver com a religião, não tem a ver com a espiritualidade, isso tem a ver com o ser humano. E esse tipo de coisa acontece em qualquer organização humana, religiosa ou não. Porém, o nosso foco aqui é o terreiro, então por isso que ele é o exemplo, E a pessoa começa a entrar em crise, porque ela tinha uma empolgação e agora ela está vendo uma série de problemas e uma série de dificuldades. Aqui é um ponto muito importante das nossas reflexões. É preciso considerar que onde tem gente tem problema. Em todo lugar é assim. Não existe terreiro perfeito. Todo terreiro tem intriga, todo terreiro tem discussão, todo terreiro tem bate-boca, todo terreiro tem desentendimento. Isso é normal. Faz parte da natureza humana. Mas numa casa estruturada, todas essas coisas acontecem dentro de um nível aceitável. Numa casa pouco estruturada,
essas coisas começam a ficar muito em evidência. Começam a tamponar o trabalho. Começam a dificultar a relação entre as pessoas. E isso vai tornando a convivência ali dentro cada vez mais difícil e complicada. Então esse é um momento muito importante. A pessoa tem que fazer um exame, observar o que está acontecendo. Porque temos que considerar, nós também vivemos num período muito egóico. Geralmente a gente encontra pessoas com ego muito inflado. Pessoas que estão tão acostumadas a satisfazer as suas vontades que não aguentam as menores contrariedades, os menores aborrecimentos, já querem largar tudo. Então, é nesse momento que a pessoa tem que refletir. O que você está observando no terreiro e que está te incomodando faz parte daquilo que é humano e, portanto, esperado em qualquer organização? Ou as coisas ali dentro estão extrapolando? Se estiverem dentro do nível de normalidade, a minha sugestão é que você permaneça e que você batalhe para fazer essa casa uma casa melhor. Muita gente na Umbanda tem um pensamento meio comodista, né? Elas querem um terreiro pronto, um terreiro perfeito, com tudo funcionando como deve ser. E esquecem que a casa é um organismo vivo, que ela está o tempo todo se adaptando, se construindo, se reconstruindo, se necessário for. E esse ambiente perfeito muitas vezes não vai estar pronto quando a pessoa chegar, ele precisa ser criado. E para isso é necessário interesse, boa vontade, participação, diálogo. Essas coisas todas resolvem muitas dores de cabeça. Porém, pode ser que a coisa esteja em um outro nível. Um nível de intolerância, um nível de preconceito, nível de humilhação, nível de perseguição, nível de ameaça. É triste pensar que dentro de uma casa religiosa isso possa acontecer, mas acontece. Já conversei com muitas pessoas que vivenciam isso. Então, se esse for o caso, a minha sugestão é bastante simples. Não permaneça ali por mais tempo. Eu já conheci muitas pessoas que, tentando salvar uma casa que não queria ser salva, ela acabou perdendo a própria fé. Acabou se perdendo, acabou se desanimando da religião, desanimando da mediunidade. E aí a pessoa muitas vezes até abandona. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi casos de perseguição de dirigente de terreiro chegar num nível tão crítico de humilhações públicas, exposição nas redes sociais, difamações terríveis, que fez com que a pessoa nunca mais vestisse a roupa branca, nunca mais incorporasse os seus guias. Então, a gente tem que lembrar sempre que a nossa vida é nossa responsabilidade. Se a gente não cuida da nossa vida, se a gente não tem zelo e amor próprio, a gente acaba enfiado em muitas enrascadas. Então, se essa é a situação, sai fora. Não permaneça mais tempo. Não tente consertar uma coisa que não foi você quem quebrou. Por mais que você goste da casa, por mais que você seja grato à casa, por mais que você ame as entidades que estão ali, mas as pessoas, se estão dificultando tanto assim a sua convivência ali dentro, então você não deve permanecer. Para que você não coloque em risco tudo que você já construiu, não coloque em risco a sua fé. Muitas vezes, desistir é um ato de cuidado consigo mesmo. Não tem nada de feio nisso. Não é pecado. Você não nasceu no terreiro, você não precisa morrer nele. Ninguém é obrigado a estar numa casa onde não se sente bem, onde não se sente bem-vindo, onde não se sente acolhido. Então, se você está num terreiro e não está sentindo essas coisas, então você está no lugar errado. Procura uma outra casa. A espiritualidade é sua. Os guias são seus. É outra coisa que eu vejo com muita frequência, né? Quando a casa chegou nesse nível de desestrutura e o dirigente ameaça a pessoa. Você pode ir embora, mas seus guias ficam. Conversa. Os guias são seus. Eles não estão colados ao chão do terreiro, não. Procura outra casa. Vai viver a sua espiritualidade. Procura ser feliz.
quando eu oriento isso com alguma frequência, as pessoas me dizem: Léo, mas será que eu não consigo suportar? E eu digo: olha, talvez você consiga, mas é isso que você quer? A sua vivência religiosa, a sua vivência de fé, é uma vivência de suporte? Você está ali no terreiro para suportar? Ou você está ali para amar, para ser feliz, para viver a sua espiritualidade, a sua mediunidade, a sua fé? Suportar é uma coisa que me parece muito pobre e acho que frequentemente não vale a pena. Então, era isso que eu queria trazer aqui hoje. Se você gostou, curta, compartilha, mostre esse vídeo para uma pessoa que poderia se beneficiar dele. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.